Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouco aqui sobre a nossa previsão, como a gente tinha falado, tá? O que a gente fez? A gente tirou a média de todas as despesas do condomínio, tudo que já teve nele, tanto de arrecadação como despesa para fazer a previsão. Então, lá na primeira linha, a gente vai ver taxa condominial 92.700, é a média de recebimento do condomínio dentro de um ano, beleza? Depois a gente vai ter despesa com pessoal, que está lá terceirizados, 45 mil, é a nossa média total de despesa com terceirizados, ou seja, o pagamento oficial mais o acordo que a gente tinha, tá? Que foi transformado em novos. Depois a gente vai ter ali despesa com energia elétrica, que é a nossa área comum, é a média anual. Água e gás, a gente está considerando 20% de consumo adicional para esse ano. Então só entrou a diferença, porque o resto do ano vocês já tinham pago. Jardinagem, a gente colocou o valor oficial do novo contrato, que na verdade são 2 jardineiros, tá? Todo o insumo de gasolina, o nylon, 2 roçadeiras, material é tudo incluso por parte da terceirizada que está sendo contratada, que foi contratada já, né? Que a gente está falando nos dias atuais. Fornecimento de árvores, algumas mudas, é tudo por conta deles, então a gente não paga. Até já nos foi oferecido uma primeira leva de mudas para colocar na frente do condomínio e eu pedi para segurar um pouco, porque eu quero que eles mandem uma declaração de doação, para que eu possa passar para vocês, tá? Essa declaração de doação. Com essa nova jardinagem também vai mudar algumas coisas, os locais onde pode ser plantado e como vai ser plantado as coisas no condomínio. Vocês tiveram a oportunidade nessa semana já presenciar como é a forma de trabalho deles, por isso que a gente foi atrás de uma nova terceirizada, porque a gente não precisa ficar pagando e ainda ficar atrás do funcionário para que se faça o trabalho de forma correta. Então vocês podem ter percebido aí que o uso de proteções, o maquinário, tudo é no jeito certo de ser feito, tá? Depois ali, ó, seguro obrigatório, né, não tem o que discutir, é o mesmo valor de 2017, tá? O condomínio precisa e é obrigado a ter, então as despesas que são obrigatórias a gente só assinalou para os moradores lá na Assembleia. Depois vocês podem ver que a gente tem despesa de material de limpeza, que é a nossa média de consumo real. Recarga de extintores, a gente colocou a média da nossa contratação, então diluiu isso aí durante 12 meses, tá, gente? Remoção de entulho e caçamba. Agora no condomínio a gente precisa ter uma caçamba, né? A gente não pode ficar fazendo corte de grama, todo o material que é feito pela jardinagem e descartar no lixo comum, certo? A gente tem uma caçamba para descarte desse tipo de resíduo no lugar certo. E a gente vai aproveitar que a gente faz a locação da caçamba e todos os moradores no fim do mês vão ter uma caçamba lá disponível, comunitária, todos nós, para poder jogar alguma restinho de obra ou alguma coisa que tem dentro do apartamento e que precise descartar. Então, por favor, não joguem mais isso dentro da nossa lixeira. A gente quer reeducar e fazer um processo de conscientização de todo mundo e por isso a gente também está trazendo essa caçamba, tá? Eu podia embutir essa caçamba dentro dos serviços da jardinagem, mas por que a gente não fez isso? Porque se a gente embutir esse valor dentro de uma terceirizada, seja ela qual for, a gente vai acabar pagando imposto sobre o valor de uma caçamba. Então, melhor contratar diretamente com um fornecedor e disponibilizar para todo mundo. Depois a gente tem lá a manutenção das bombas, olha lá, R$ 1.500, isso está incluso o contrato de manutenção e as manutenções corretivas que a gente está planejando nesse primeiro momento, beleza? Depois disso, a gente vai ter também sistema de câmeras. Por que sistema de câmeras? Porque as nossas câmeras, todo mundo sabe, elas não têm um ângulo legal, elas não têm uma boa visualização, o uso dela é muito restrito a qualquer tipo de incidente que afete a segurança do condomínio. Mesmo assim, a gente tenta ajudar os moradores na medida do possível com o que vai acontecendo. Depois a gente tem detetização, limpeza de caixas d'água e desentupimentos, R$ 1.290. Esse é o contrato que a gente tem com a empresa Porto, que faz a limpeza das nossas caixas de gordura. Então a gente só replicou o valor de contrato. Manutenção mensal de CFTV e portão. Isso é um contrato, gente.
isso não é relacionado a nenhuma peça, tá? A gente tem um contrato com uma empresa, é a SAEL, que vem todas as terças-feiras, faz manutenção de interfone, faz manutenção do sistema do portão de pedestres, que é eletrônico, faz manutenção do sistema de monitoramento, faz manutenção do portão de veículos. Então, não é relacionado a peças, tá? Isso aí está dizendo a respeito do valor de contrato. A gente só resumiu para não ficar uma coisa muito extensa. Manutenção predial, R$ 3.200. O que entra nessa manutenção predial? Toda a manutenção de área comum. Então, iluminação, a gente precisa comprar muitos itens de iluminação, quadros de energia, disjuntores, fotocélulas, refletores, pinturas. Se vocês perceberem, eu acho que em frente à Torre 6 a gente já começou o processo de pintura do portão de acesso ao quadro de energia. Então você pode ver que muitos quadros de energia já estão enferrujados, precisam de tratamento anticorrosão e pintura. Entra nisso aí, pintura para salão de festas, pintura das churrasqueiras, toda e qualquer manutenção que venha a ser feita na área comum está incluso nesse valor, beleza? Depois disso, taxa administrativa, valor de contrato da Smart. A gente já estipulou para todos os fornecedores a média de reajuste de contrato de acordo com o IGPM para a maioria deles e outras as ações de reajuste é contratual, tá? Então a gente só replicou isso. Custas processuais. O que são custas processuais? Custas processuais é o valor que a gente está designando para entradas de ações na justiça contra inadimplentes. Então, quando todo mundo fala assim, nossa, mas por que não entra com mais ações na justiça? Por que não vai lá fazer a lei ser válida e recuperar a nossa inadimplência? Tá certo? Só que a gente não conseguia fazer essas entradas porque a gente não tinha caixa suficiente para isso. Então agora a gente já colocou na previsão R$ 1.300, ou seja, é o R$ 1.300 que todo o condomínio paga, mas quando o nosso condomínio recebe do inadimplente, ele paga esse valor embutido, tá? Então a gente tira do nosso caixa, mas depois ele retorna novamente para o caixa e a gente pode usar em outras atividades aqui dentro do condomínio. Remuneração do síndico não mudou nada, não faz nenhum ano que a gente está aí, também não tem pretensão nenhuma de mudar isso. E essa é a primeira parte do que a gente relacionou de despesas para o condomínio, tá? Eu vou colocar uma nova imagem agora que ainda diz respeito à segunda parte de previsão orçamentária. Falando ali sobre a remuneração do síndico, era a última despesa administrativa, que deu aquele ali total mensal, R$ 10.462, se não me engano, tá? Depois a gente entra com despesas bancárias. O que é essa despesa bancária? Despesa bancária é o custo que a gente tem para a emissão de todos os boletos. Seja ele acordo, seja ele o boleto mensal, seja ele qualquer tipo de boleto que seja feito no nosso condomínio. Então a gente tem uma média de R$ 6.000 anuais. O que a gente acordou na Assembleia é o seguinte, a gente tem uma política que a gente pode fazer diretamente com o morador até 6 vezes o parcelamento, até 5 vezes o parcelamento de qualquer dívida condominial. O que a gente está mudando e a gente já aprovou na Assembleia é o seguinte, se a pessoa pedir um parcelamento acima de 6, isso gera uma tarifa bancária adicional para nós. Então, a primeira parcela do acordo da pessoa que falar, eu quero um acordo em 20 parcelas. A primeira parcela do acordo vai ser referente ao custo de 14 emissão de boletos, que são as 14 parcelas adicionais que eles estão pedindo. A gente colocou isso em votação na Assembleia, deu certo, todo mundo aprovou, e a tendência é que a nossa despesa bancária venha a cair, tá? Mas a gente não tem certeza, então como a gente acordou isso dentro da Assembleia, a gente levou o valor médio de todas as despesas dentro do condomínio. Depois a gente tem despesa com correios. A despesa com correio, todo e qualquer documento emitido é enviado para o endereço principal do morador. Ou seja, a maioria dos moradores tinha o seu endereço principal na antiga moradia, porque é o endereço cadastrado pela tenda. O que a gente vem pedindo há tempos é que as pessoas entrem em contato com a administradora e que faça o cadastro dela para que os boletos, os comunicados e todo tipo de documentação seja enviada para o condomínio, porque vem por malote. Então, no malote a gente não tem esse custo de correio. Então, sempre que a gente tiver assembleia, tem que enviar
comunicado de assembleia, ata de assembleia, quando é solicitado o envio de uma cobrança, tudo isso vai para o endereço principal e acaba gerando um custo de correio para o nosso condomínio. Material de escritório era um dos itens que também não existiam, assim como extintores e alguns outros que a gente citou ali em cima. E a gente colocou porque sim, a gente tem um setor administrativo, mesmo antes de ter o funcionário administrativo, já era necessário o uso de material de escritório para o condomínio lá embaixo, né? Então, portaria usa material de escritório, sim. A manutenção usa material de escritório, sim. Ele tem que passar relatório. Todo dia quando a gente dispara para vocês aí a relação de correio eletrônica agora, antes era feita isso manualmente. As pessoas que iam recebendo no DG sabiam que tinha o caderno de protocolos lá, então a gente tinha que comprar constantemente cadernos de protocolos. Isso a gente usa muito aqui, porque o nosso volume de material de correio é muito alto, né? Então tem que ter um controle bacana sobre isso. Fora formulários de preenchimento de vistoria de salão de festas e de churrasqueiras, os comunicados que são colocados nas torres, entre outros. Todo tipo de documentação, caneta, papel, que também fica na portaria, tudo isso aí gera um custo para a gente de material de escritório. Então a gente já computou que realmente existe. Despesas com cartório. Despesa com cartório, eu imagino que venha a aumentar, tá, gente? Sempre que a gente vai dar a entrada de uma ação, a gente tem que ir no cartório e pagar para conseguir o registro de imóvel. Por quê? A gente explicou isso na Assembleia, mas o registro de imóvel está dizendo exatamente quem é o dono do imóvel. Imagina, eu vou dar de novo o exemplo. Aqui em casa, moro eu e minha esposa, mas apenas eu sou o proprietário do apartamento. Se na hora de dar uma entrada de uma ação contra a inadimplência, eu não tenho direito, como síndico e nem a administradora tem, de tentar penhorar qualquer bem que seja da minha esposa, visto que ela não é responsável pelo imóvel que está cadastrado aqui no nosso condomínio. Então, antes de dar entrada de ação e a gente não fazer tudo errado, tem que ir no cartório de imóveis, pegar uma cópia da ficha de imóvel, saber quem realmente é o dono, para ir fazer a citação certa. Então, a gente tem esse custo aí de R$ 350, e eu entendo que vai crescer, porque agora a gente tem aquela previsão de custos para a entrada de ações. Com isso, obviamente vai crescer um pouco a despesa, mas a gente também aumenta a nossa receita, então vai acabar ajudando bastante. Fora esse tipo de uso para cartório, a gente também usa sempre que tem uma assembleia para fazer o registro e protocolar a nossa ata de assembleia, tá bom? Depois a gente considerou ali, ó, toda a inadimplência do ano, ela entra como uma despesa condominial, né? Lógico, porque a gente tem que dar entrada de ação, né? Saída de dinheiro, senão nosso caixa ia dar algum problema se ela não estivesse computada, tá? Depois a gente vai ter todos os encargos lá. ISS, porque o que acontece? A gente tem a empresa Sael, que a gente falou ali sobre portões, que paga 1.942. Ela não recebe os 1.942 líquidos na conta dela. Não, a gente faz o recolhimento de imposto dentro do condomínio para que o fornecedor não sonegue imposto, tá? Como última despesa ali, a gente tem melhorias, que a gente colocou um custo aí de R$ 1.200. Por quê? Porque a gente quer evitar errateio e também tirar dinheiro de lugar errado na hora de fazer pequenas melhorias não previstas, tá? Uma das primeiras que a gente já vai comprar e fazer com esse novo valor vai ser as molas para as portas das torres, evitando que fique batendo isso aí constantemente. E conforme vai avançando a nosso recolhimento, a gente vai destinando essa verba de R$ 1.200, que dividido para todos os moradores, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, ó, 1.200 dá R$ 1,66, que a gente está destinando a pequenas melhorias nas torres, coisas que são detalhes, mas que fazem uma diferença enorme no fim do mês para a gente, pelo menos de convívio, vai ajudar bastante. E a gente já tem algumas melhorias já preparadas e com esse valor a gente vai conseguir realizar rapidamente, tá? Então eu também acho que é um valor alto, não vai fazer muita diferença na unidade, mas faz muita diferença para o condomínio. Então a gente colocou aí esses R$ 1.200. Então tá, se a gente agora fizer a análise de tudo que a gente tem de despesa para o condomínio e a quantidade total de receitas,
a gente tem R$ 27.049,81 de diferença, ou seja, colocando o condomínio em ordem, com todas essas coisas em execução, a gente tem 27.049,81. Então vamos lá, 27.049,81 dividido para os 720 unidades dá R$ 37,56. Na votação da Assembleia, a gente levou 3 custos para ser aprovado como nova taxa condominial: 37, 38 e 39. Provavelmente nessa semana a gente já vai estar disponibilizando para vocês a ata da Assembleia que vai detalhar um pouco mais isso aqui, mas eu espero que esse resumo dê para entender o que aconteceu com a nossa despesa condominial, tá? Então, se ainda sobrar dúvida de alguém, a gente vai se reunir um pouco mais tarde e pode conversar. Mas já peguem e dêem uma olhada nesse vídeo, porque ele é bem esclarecedor. Os R$ 38,00 é o que a maioria voltou, tá? Que dá uma diferença de 44 centavos do planejado. E foi assim que a gente fechou a nossa previsão para 2019. Se vocês tiverem um pouco de paciência, entenderem que os R$ 38,00 também é para vocês, não vai fazer uma diferença para mim como síndico ou para os conselheiros, mas vai fazer uma diferença para vocês como moradores, porque vocês falam, gente, não vale a pena pagar se a gente não tem nada. Mas a gente não tem nada porque o que foi entregue pela construtora basicamente são só os apartamentos. E se a gente quer ter algo, de duas uma, ou quando a gente foi comprar o apartamento, teria que ser um apartamento melhor, e aí essa diferença de R$ 38,00 não estaria na nossa despesa condominial, mas com certeza estaria nas parcelas que todo mundo paga pelo apartamento, ou a gente coloca isso na nossa despesa condominial e cria um condomínio melhor. Eu, pelo menos no tempo que estou como síndico, tento sempre fazer as coisas de forma mais clara e até agora as coisas têm dado certo, todos os planejamentos que a gente tem feito têm dado certo, a gente se dedica bastante ao que acontece aqui dentro. E eu gostaria de pedir para vocês que aguardem um pouco, que eu sei que não é fácil, mas que vocês vão ver que os R$ 38,00 que está tendo a mais no condomínio vão fazer muito mais diferença na vida de vocês. E às vezes isso pode acabar fazendo com que vocês economizem. Então, os pais que sentem falta de um parquinho melhor, que precisam ter um lugar para destinar seus filhos para poder brincar, às vezes vocês só de sair do condomínio, ir no shopping, levar seu filho um pouquinho para brincar e voltar, com certeza te dá R$ 38,00 a mais de custo rapidamente, tá bom? Então vamos todo mundo esperar um pouquinho, mas tenho certeza que a gente está fazendo da forma correta. Obrigado, pessoal. Até a próxima.